Eu primeiro agradecer a todo mundo que participou. A gente está aí com 126 participantes nesse webinar. Vamos falar um pouquinho sobre geração em horário de ponta, tá? E queria agradecer a todo mundo, agradecer ao pessoal da Generac, ao pessoal do marketing, que fez isso acontecer. Acho que é uma oportunidade muito legal aí para a gente trocar bastante figurinha para desmistificar algumas informações aí sobre esse tema, tá bom? Primeiro me apresentando a todo mundo, quem não me conhece, né? Eu sou o Douglas Kinze, sou gerente de produto dos geradores a gás na Generac e trabalho aqui com o pessoal todo o Brasil e América Latina, né? Junto com o departamento de comercial e técnico da Generac aqui Brasil, Estados Unidos, Itália e todo mundo aí para fornecer as melhores soluções e produtos aí para vocês, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela e, aos poucos, quem tiver dúvida, vai mandando, por favor, no... tem gente que está falando que está no escuro ainda. Deixa eu fazer o seguinte, tirar o compartilhamento, vocês devem estar me vendo aí, agora. Ó, o Reinaldo, sem áudio nem vídeo. Vocês não estão me ouvindo ainda? Alguns estão me ouvindo, outros não? Respondam aí no chat, por favor. Ó, o Edson falou que agora está ok. O pessoal está pedindo para atualizar a página, pode ser que seja por causa disso, tá? Agora foi, beleza. Tá bom, pessoal, eu vou começar a apresentação e aos poucos eu vou parando para a gente poder fazer algumas perguntas e tudo mais, tá? E aí vocês mandem por chat, por favor, tá? E aí o chat, na hora que eu precisar, que eu abrir para pergunta, vocês mandem, por favor, tá? E aí o pessoal vai gravando e eu vou lendo aqui e tentando responder à medida que a gente parar. Combinado? Não era para ser assim, o pessoal ia falar junto com a gente, mas parece que não deu muito certo aqui na parte técnica, tá? Vamos tocar desse jeito aí, tá? Vamos lá. Estou compartilhando a tela agora. E aí o pessoal está falando que quem estiver no escuro para atualizar a página, que aí volta a funcionar isso aí. Tá? Bom, algumas dicas importantes aí do webinar. Ver se o seu computador está conectado direitinho. Um lugar calmo para você poder assistir. E usa o chat aí para digitar a mensagem de texto. E se precisar fazer uma pergunta, você tem que digitar o jogo da velha na frente da mensagem. Dessa forma, aí a gente consegue entender que é uma pergunta, tá? Vamos lá, vamos começar. Vamos falar um pouquinho de geradores em horário de ponta e quando que esse sistema se torna uma opção viável, tá? Sempre quando a gente fala em geração com geradores de energia, seja ele diesel, seja ele gás, a gente se baseia na resolução normativa da ANEEL 482, que ela vai estabelecer as condições gerais para o acesso de microgeração, mini geração distribuída, junto com os sistemas de distribuição de energia, né? Então é ela que permite a gente conectar o nosso gerador e desconectar a rede e tudo mais. Lá nessa resolução, quem tiver interesse pode ir lá procurar mais informações técnicas disso aí, tá? O que é o horário de ponta? O horário de ponta, ele foi definido pela distribuidora e aprovado pela ANEEL, tá? E por toda a área de concessão, ele compõe num período de 3 horas diárias consecutivas, tá? Entre as 18 e as 21 horas, tá? Agora que a gente não tem mais o horário de verão e tudo mais, no todo o país vai ser assim, né? Das 18 a 21 horas.
onde o consumo de energia elétrica é muito mais elevado. E quando a gente fala muito mais elevado, é muito mais elevado para as distribuidoras de energia. Quer dizer que tem muito mais gente utilizando a energia elétrica nesse horário, tá? E esse horário de ponta vale apenas para os dias úteis, tá? Se a gente for falar em feriado, domingos, sábados, não está valendo esse horário de ponta. Legal, vamos lá. Nesse valor, normalmente, o valor da energia elétrica que é cobrado é muito maior. A gente pode chegar de 8 a 10 vezes o valor da energia que é cobrado no resto do dia. Por isso que a gente tenta trabalhar com esse horário de ponta, tentando reduzir esse valor, esse custo para vocês. Falar um pouquinho de conceitos básicos. O que é uma demanda de energia, né? Demanda de energia elétrica é exatamente a potência necessária em quilowatt ou megawatt, né? Que é a potência necessária para atender todas as cargas da unidade durante um determinado período de tempo, tá? Se a gente for falar, por exemplo, uma empresa que necessita pelo menos 500 kW de carga que sejam atendidas ao mesmo tempo, ela precisa que seja contratada pela concessionária uma demanda de 500 kW ou mais, tá? Então, fazendo um exemplo didático aqui, a gente tem 5 cargas de 100 kW. Se essas cargas têm que ser ligadas ao mesmo tempo, a gente vai precisar de uma demanda de 500 kW. É bem simples assim, tá? A parte da demanda. Por outro lado, o consumo de energia nada mais que a demanda aplicada no intervalo de tempo, tá? Então, no mesmo exemplo que a gente tem a demanda de 500 kW, se eu ficar ligado por 8 horas por dia, né? Então, eu tenho 500 kW vezes 8, eu tenho 4.000 kWh diários. Ou, se ficar ligado 1 hora, 500 kWh, tá? Então, é assim que a companhia de energia mede o quanto que foi consumido da energia elétrica para poder cobrar o consumidor. Falando um pouquinho de perfil de carga, tá? O que é o perfil de carga? É como se comporta as cargas nos diferentes ramos, tá? Por exemplo, na residência, a gente pode ver que de noite ou madrugada, a maioria dos equipamentos estão em stand-by, estão parados aqui, né? E depois a gente sobe um pouquinho a carga, que é onde o pessoal levanta para tomar banho, fazer café e sair de casa. Ou sai de casa, ou algum pessoal fica um pouquinho mais de carga, televisão, geladeira abre, essas coisas todas. Na hora do almoço tem um pico um pouco maior, depois cai e sobe quando chega o horário de ponta, que é onde está pintado em amarelo, tá? E sobe bastante, se vocês forem ver. A gente está na média aqui de 250 kWh, a gente vai subir para quase 450 kWh, que é onde é ligado o chuveiro elétrico, onde provavelmente liga o ar-condicionado. Então a gente tem um consumo extra, que é uma carga extra para a concessionária local de energia, tá? Se a gente falar num perfil, por exemplo, comercial, até às 7 horas da manhã, quase únicos equipamentos que estão ligados é os que precisam ficar em stand-by ligado, por exemplo, uma loja de conveniência, um supermercado precisa ficar com as geladeiras ligadas, tá? E depois que abre o mercado, vai entrar a iluminação, ar-condicionado, vai subir lá na tampa, né, o consumo de energia, tá? E aí, no final do dia, ou cai aqui, se for um comércio como um médico, um consultório ou qualquer outra coisa parecida, vai cair, ou também pode subir um pouco aqui esse consumo se for, por exemplo, um supermercado. A tendência é que o pessoal vá no mercado é nesse horário aqui. Então, o consumo pode ser que suba um pouquinho mais aqui nesse horário, tá? Isso aqui são só estimativas. E aqui, esse comercial, quando a gente fala em residencial, vou voltar um pouquinho, a gente vai medir apenas em quilowatt-hora. Na casa, quando a gente recebe a conta de energia na nossa casa, a gente só é cobrado por quilowatt-hora consumido. A gente é enquadrado na modalidade B1. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente o que é isso aqui. Já no comercial, a gente é enquadrado na modalidade B3. Eu posso ter a demanda, né? Eu tenho uma demanda também, posso ter uma demanda contratada, e eu tenho o consumo.
Quando eu estiver na modalidade A4, que aí eu vou ter uma coisa diferente aqui, que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Na industrial, aí a industrial é um pouco diferente, é onde tem o maior consumo de energia do nosso mercado, tá? Vamos supor que ela não funciona 24 horas, a gente vai ter um consumo bem pequeno aqui enquanto a fábrica ou a indústria está fechada. Depois que ela iniciou, ela vai partir, a única coisa que vai separar aqui está simulando os turnos, né, a troca de turno de cada fábrica, e o horário de ponta vai compreender uma parte aqui. Apesar de ser a mesma carga que tem nos outros turnos, vamos falar assim, a concessionária acaba cobrando mais aqui, porque é onde sobrecarrega o sistema elétrico dela. Então ela cobra mais para forçar ou desligamento de cargas ou desligamento total para colocar um gerador aqui, porque fazendo isso eu desafogo a subestação local da concessionária, tá? Aqui a gente para algumas dúvidas aqui, eu vou tirar um pouquinho aqui e vou voltar para o chat para ver se tem agora alguma dúvida, tá? Quem tiver alguma dúvida, fica à vontade de fazer aqui, e aí eu já aproveito e já respondo aqui também, tá? Todo mundo está entrando, a gente já está com 132 pessoas aqui. Legal. Bom, não tem pergunta, eu vou continuar aqui na apresentação, tá? Legal. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de tarifas de energia. Essa é uma coisa que confunde bastante a nossa cabeça, né? Mas vamos tentar explicar aqui, esclarecer um pouquinho mais o que são essas tarifas aí. As concessionárias de energia, elas dividem as tarifas de energia em grupos, tá? Então, quando a gente está falando do grupo A, compõe-se os subgrupos A1, A2, A3, que são de alta tensão. Então, a gente está falando em 138 mil volts, 89 mil volts, ou alguma coisa parecida com isso aqui, tá? Então, são clientes de grande consumo. Eles podem ser enquadrados nessas tensões mais altas. Mas a maioria deles é enquadrados no A3A e A4, que são onde recebem 13.800 volts, 11.000 volts ou 23.000 volts. São os clientes de A4. E também tem o sistema subterrâneo, que é o AS. Então, mas a gente vai falar sobre esse daqui, porque nesse daqui, no grupo A3 e A4, é onde a gente tem o horário de ponta, tá? Nesse grupo A3 e A4, a gente tem duas subdivisões, tarifa horária azul e tarifa horária verde. Na tarifa horária azul, a concessionária vai cobrar a vocês, o cliente, de duas maneiras. Com a demanda de ponta, demanda contratada de ponta, demanda contratada fora de ponta. Então você precisa solicitar para a concessionária e falar assim, olha, eu quero uma demanda contratada de 500 kW fora de ponta, e durante a ponta eu vou desligar alguns equipamentos e eu preciso só de 200 kW, por exemplo. Então ela vai fazer um contrato com vocês de demanda fora de ponta 500 kW e demanda de ponta 200 kW. Ok. E também ela vai cobrar para você um consumo de ponta e um consumo fora de ponta. Então esse consumo de ponta e consumo fora de ponta vai ser variável de acordo com a quantidade de horas e quantidade de equipamentos que você tem ligado na sua fábrica. Então, se você continuar com os 500 kW e funcionar uma hora só, ele vai te cobrar por 500 kWh. E na ponta, por uma hora só, por 200 kW, 200 kWh. Então, isso aí, essa é a parte variável da história, tá? Só que quando a gente está trabalhando com horário de ponta, e depois eu vou explicar por que a gente não utiliza essa tarifa azul aqui. Guarda essa informação.
Na tarifa verde, por outro lado, a gente é cobrado por demanda, e aí essa demanda vale para o dia inteiro, ele não faz a divisão de demanda de ponta e demanda fora de ponta, e depois a gente faz uma cobrança, a concessionária faz uma cobrança de consumo de ponta e consumo fora de ponta. Tá? Então aqui é muito mais interessante a gente utilizar a tarifa utilizar os geradores de energia para o horário de ponta, porque uma vez que eu desligar a concessionária e conectar o gerador, eu não vou ser cobrado por mais nada contratado. Ao passo que se eu tiver na tarifa azul e eu desligar, colocar o gerador para funcionar, a única coisa que eu vou zerar na minha conta é o consumo de ponta. A demanda de ponta, ela é cobrada independente do seu consumo. É uma tarifa fixa. Tá? Agora no grupo B. O grupo B vai envolver os clientes de baixa tensão, com residencial, que é o B1, rural B2, demais classes B3, onde vai entrar mercado, clínica, farmácia, tudo quanto é coisa. Iluminação pública, o 4, B4. E eles também são divididos em duas classes aí. A convencional monômia, que na verdade é uma tarifa única de consumo de energia, independente das horas do dia. Ela vai ser cobrada por quilowatt-hora, não importa. Tá? E eu posso escolher, aí quem escolhe é o cliente aqui, tá? Eu posso escolher ser cobrado pela tarifa branca, que é uma coisa similar a essa aqui, a A4, onde eu vou ser cobrado diferentemente no horário de ponta, né, tarifa diferenciada de energia elétrica, de acordo com as horas de utilização. Então eu escolho ser cobrado como se fosse horário de ponta. Tá? Apesar de ter essa subdivisão aqui, fica mais difícil acertar o horário de ponta nessa aqui, a valer a pena o horário de ponta, porque os volumes, a quantidade de quilowatts é muito pequena. Depois vocês vão entender o porquê mais para frente, quando a gente fizer um exemplo. Tá? Vamos dar um exemplo de conta, para a gente entender as contas. Tá? Essa aqui é uma conta de uma residência, residencial B1, da CPFL Energia. Tá? Então aqui a gente tem várias informações aqui da conta, tá? Então ele vai falar, ó, convencional B1, residencial, bifásico, 220, 127. Essa é a classificação da tarifa que ele vai dar pra gente, tá? E aí o que vai ter de informação aqui importante pra gente? O tipo de tarifa que ele está se enquadrando, né, que é a tensão dela, tá? A TUSD, que a gente chama, que é a tarifa única do sistema de distribuição. Isso aqui é basicamente a cobrança que a concessionária de energia faz pelo aluguel, a gente chama de aluguel dos cabos. Então, é o transporte de energia. Quanto ela cobra pelo transporte de energia? Então, ela tem uma tarifa diferenciada para a TUSD e tem uma tarifa diferenciada para a TE, que é a tarifa de energia. Então, quando a gente for verificar quanto que a gente paga, a gente tem que somar as duas. Porque você paga transporte de energia e paga energia elétrica. Tá? E aí, as famosas bandeiras de energia, né? São os adicionais adicionais das bandeiras tarifárias. Ou ela pode ser verde, que não tem adicional nenhum, ou ela pode ser amarela, que tem um adicional médio, depende de cada caso, mas é um adicional, vamos falar, médio, e depois tem a vermelha, que tem um adicional significativo em cada quilowatt. Tá? E depois eu posso entrar na bandeira vermelha fase 1 ou fase 2, que atualmente hoje, acho que hoje em dia a gente está na fase 2 da bandeira vermelha, o que adiciona ainda mais o valor do quilowatt-hora para cada cliente. Tá? Normalmente nas contas de energia a gente tem um histórico de consumo aqui. Então a gente pode ver um perfil de carga do cliente. Então se eu puxar em 12 meses mais ou menos, a gente sabe mais ou menos quanto o cliente consome. Se não tem muita variação assim no consumo de energia. Isso vai ser importante para a gente especificar o gerador de energia. Tá? Vamos dar um exemplo de tarifa B3, da Copel, do lado do Paraná. Tá? Mesma coisa, comercial B3, ele vai te falar, ó,
série B, tá? Ele vai te falar o B3 aqui. Consumo de energia elétrica. Ele vai te falar o quanto vai consumir aqui. Consumo. Tá? Aviso de bandeira tarifárias. Vai ter também aqui, ó, consumo de bandeira vermelha, consumo de bandeira amarela. Ele vai te falar o quanto você vai consumir de bandeiras nas bandeiras também. Ele tem que informar isso aqui. Aqui também vai falar um histórico de consumo. Note que aqui é sempre em quilowatt-hora, nesse caso aqui, ó. Eu não tenho demanda, tá? E aí, pulando para um último exemplo, uma tarifa para uma indústria, industrial A4, na Electro, em São Paulo, a concessionária Electro. A gente vai ter a classificação tarifária, industrial, horária, verde, trifásico. Quando a gente falar em horária verde, a gente sabe que é A4 verde, tá? O grande problema das concessionárias é que elas não têm um padrão de conta. Então você tem que ficar, para cada concessionária, você tem que ficar caçando as informações onde está escrito. Então cada uma escreve num canto diferente da conta, tá? Então eu vou ter a demanda contratada, tá errado aqui, mas a demanda contratada, ela está aqui, ó. Se eu vou ver, demanda TUSD. Deixa eu fazer um negócio aqui, ó. Caneta. Demanda TUSD. E aí a gente tem que vir sempre aqui no faturado. Para quem está conseguindo ver aí, depois vocês vão ver com mais calma, está escrito 148 kW. Essa é a demanda contratada. Tá? Consumo. Então aí eu vou ter consumo na ponta de energia elétrica, consumo na ponta TUSD. Consumo fora de ponta energia elétrica, consumo fora de ponta TUSD. Tá? E a mesma coisa, eu vou aqui no faturado e vejo quantos quilowatts foi faturado para cá. Tá? E aí eu vou pegar aqui do lado qual que é a tarifa. E eu vou somar as duas. TUSD e TE para cada um, para eu compor a minha tarifa. Tá? Ele vai te falar quanto custa essa tarifa, né? Em reais por quilowatt ou reais por quilowatt-hora. A demanda vai ser em quilowatt, e na ponta e fora de ponta, que nem eu rabisquei aqui, tá? Isso aí. Legal. Algumas observações da conta de energia. Elas sempre estão mostrando a classificação tarifária, tensão de fornecimento, tarifas de energia de demanda e consumo, impostos e algumas taxas extras que podem acontecer, tá? Como bandeira vermelha, como adicional de iluminação pública, pode ser que venha na sua conta, tá? Então tem algumas taxas extras que podem aparecer na sua conta de energia, tá? E aquilo que eu falei, as informações não são padronizadas. Esse é o grande problema. Elas não são padronizadas. E a gente tem que ficar procurando essas informações. Esse é o grande porém da ANEEL. Eu espero que um dia a gente consiga padronizar para todas as concessionárias uma informação só. Tá? Dúvidas, pessoal? Deixa eu... Opa. Algumas dúvidas. Aqui, vamos voltar um pouquinho. Precisa conectar, o Ricardo Pereira está falando, precisa conectar via 482 para a ponta? Então, a 482, ela não vai te falar o que você... você não precisa exatamente dela, você pode seguir ela para não cometer nenhum equívoco de conexão, de proteção. Isso aí, a 482 também vai servir se você for fazer um sincronismo com a rede. Aí você vai precisar seguir as normas da ANEEL 482. Porque quando você vai sincronizar com a rede, o gerador com a rede, você vai precisar adquirir algumas proteções extra para o seu painel de transferência. Tá?
que mais? Vamos ver. A apresentação vai ser disponibilizado o vídeo. O que mais? Aqui. Primeiro, as tarifas demonstradas estão com impostos incluídos ou devemos somar no final? Aí é um outro grande problema de cada concessionária, viu, Reinaldo? O negócio é o seguinte, normalmente tem concessionária que mostra o tarifa sem imposto e tarifa com imposto. Tem concessionária que mostra tarifa sem imposto e você adiciona os impostos. Tá? Então, mas o ideal é que você pegue sempre a tarifa com imposto. Tá? Porque para a gente fazer a comparação, a não ser que a sua indústria consiga restituir algum imposto desse. E aí você tem que conversar com a sua área tributária para fazer essa compensação, tá? Mas a ideia é que você pega a tarifa com impostos para fazer a conta final, tá? O Fábio, com relação ao fator de carga que é expresso em algumas concessionárias. Cara, esse fator de carga também é uma incógnita para a maioria dos usuários. Eu acho que só o pessoal da concessionária que entende. Eu costumo pegar o que é faturado. Tá? O que é faturado para o cliente é exatamente o que ele vai ser cobrado, entendeu? Então, é o que vai ser faturado. Então, não se preocupa com esse fator de carga. Vê o que está sendo faturado para o cliente, que tem uma aba de faturado, e aí você vai lá e vai entender. Né? Ricardo Pereira, a Generac fornece de cogeração qualificada? A cogeração qualificada depende do produto, Ricardo. Então, a gente pode fazer uma cogeração com gerador a gás, mas aí a cogeração qualificada vai depender não só do produto, e também do sistema de cogeração. Se a gente atingir os níveis de cogeração qualificada que a ANEEL exige, aí a ANEEL vai te qualificar como cogeração. Tá? Então, depende de caso a caso. Se eu vou gerar energia elétrica e aquecer um pouquinho de água, eu estou generalizando, tá? Mas se eu for aquecer um pouquinho de água só, não vou atingir os níveis de qualificação para fazer uma cogeração. Então, eu sugiro que a gente converse caso a caso para entender melhor, tá? O Edson, o que o consumidor residencial pode fazer atualmente, além de economizar, para ter sua conta gerida com maior acurácia e economia? Olha, Edson, tá difícil, viu? Porque hoje em dia a gente não tem muito para onde correr a não ser a economia. Então, na residência, né? Porque assim, você colocar uma geração de energia com gerador para uma residência não vale a pena, comercialmente falando. Você vai acabar gastando mais. Então, é complicado. Assim, hoje em dia, para o residencial, é difícil a gente fazer alguma coisa que economize energia. Porém, os geradores de energia não servem só para isso, eles servem para a gente ter o backup de energia, tanto diesel quanto gás. Tá? Se caso você acabar a energia e você estiver viajando e sua geladeira, freezer esquentar, né, tirar o gelo, você perde tudo que tem lá dentro. Então, às vezes, uma coisa que você não se preocupa pode ser que saia mais caro do que a economia que você quer fazer durante o mês, né? Tá bom? Beleza? Vamos lá. Voltar lá. Vamos fazer um cálculo de tarifa de ponta para a gente entender mais ou menos como é que funciona? Aqui está errado um valor, mas tudo bem. Tá. Vamos lá. Tarifa na indústria, vamos simular que é uma indústria A4 verde, tá? A gente está funcionando durante 22 dias úteis, tá? São basicamente todo mês sem o final de semana. Uma demanda, deixa eu colocar
ponteiro aqui. Uma demanda de 500 kW, ele está consumindo na ponta mais ou menos 13.200 kWh e fora de ponta 44.000 kWh. Tá? A concessionária está cobrando R$ 15,98 por quilowatt, tá? Isso vai dar quase R$ 8.000 no final do dia. No consumo de ponta, vai cobrar de tarifa de distribuição 96 centavos por quilowatt-hora e tarifa de energia elétrica 0,39. A gente soma as duas, vai dar 1,35, tá? Na ponta, multiplica por 3.200, vai dar 17.820. Tá? E no consumo fora de ponta eu tenho 44.000, só que eu tenho 4 centavos pela TUSD e 26 pela energia. Vai dar 30 centavos de tarifa, que vai dar 12.000. Você percebe que dependendo do consumo que eu tiver no horário de ponta, ele fica mais caro do que o resto do dia. Então essa conta do cliente está dando R$ 38.000. Tá? Então, o que a gente deve considerar é só o consumo na ponta, tá? Porque a demanda é cobrada independente da energia. Por exemplo, se eu não consumo nada aqui na ponta, eu vou pagar R$ 8.000, 7.990 de todo jeito. Se eu consumir todo o possível do horário de ponta, eu vou continuar pagando R$ 7.990, tá? Então, o que a gente tem que considerar com relação aos geradores de energia para compor a tarifa? No gerador de energia, a gente tem que considerar o consumo de combustível, tá? O gerador que consumir menor quantidade de combustível, proporcionalmente, a quantidade de carga que ele consegue assumir é melhor, tá? E o que tiver menor manutenção, porque são as duas variáveis de preço que a gente tem no gerador de energia, tá? Então, a composição desse preço varia de acordo de cada modelo de gerador. E isso também é conhecido como OPEX, Operational Expenditure, ou custo de operação, tá? O custo de operação do gerador compõe no consumo de combustível e na manutenção preventiva. Vamos fazer uns exemplos de cálculos aqui. Vamos falar que essa empresa está na A4 verde, tá? E a gente tem uma demanda de 1.500 kW a R$ 17,00 o quilowatt. Tá? Eu vou pagar R$ 25.500 só pela demanda. Quer dizer, se eu desligar a fábrica inteira e ficar o mês inteiro sem funcionar, eu vou pagar R$ 25.500 de demanda. Porque é uma demanda contratada, é uma demanda disponibilizada para você, não importa o consumo. E aí no consumo da ponta, eu tenho 56.430 kWh. A um custo de 1,70 na ponta. 95.000 eu pago na ponta só. 132.000 kWh no fora de ponta, a 0,35, eu vou pagar 46.200. Minha conta total vai dar R$ 167.000. Tá? Vamos fazer alguns exemplos com um gerador a diesel e um gerador a gás de 500 kW cada um. Tá? Esses geradores, para eu equiparar a geração, tá, eu tenho que equiparar, porque eu tenho que gerar a mesma coisa que eu estou consumindo. Esses geradores vão consumir 114 litros por hora e 154 litros por hora. Tá? O custo de combustível, tá, a gente fala que vai dar 0,228 litros por quilowatt-hora ou 308 metros cúbicos por quilowatt-hora. E eu vou consumir isso aqui por mês. 14.000 litros de diesel e 19.000 metros cúbicos de gás. Fazendo um custo de combustível do diesel a 4,70 e o gás a 3 o metro cúbico, a gente vai ter esse gasto de combustível. Então a gente vai gastar R$ 67.000 de diesel ou R$ 57.000 de gás. Tá? A manutenção, a gente está falando que para cada 100 megawatt-hora gerado com gerador, eu gasto R$100. Para cada megawatt-hora gerado, eu vou gastar R$100. E no gás, para cada megawatt-hora gerado, eu gasto R$75. Douglas, por que o gás é mais barato que o diesel?
porque aqui a manutenção é um pouquinho mais intervalada, é mais espaçada, quer dizer. Eu tenho uma manutenção um pouco mais espaçada do que no diesel. Tá? Então eu vou gastar 5.600 de diesel, 4.332 de gás. Qual que é o meu custo de geração? No total, isto mais isto, eu gasto 72.838 de diesel. Isto mais isto, 61.791 de gás. Se eu dividir este por este, eu vou ter R$1,291 o meu quilowatt-hora gerando com diesel. E 0, aqui está errado, é 995 gerando com gás. Tá? Só arrumar. Aí. R$995 com gás. Tá? Ah, por que é mais barato, Douglas? Porque o custo do gás é mais barato. Eu vou pagar menos aqui no custo do gás. Tá? É o único motivo disso aqui. Tá? Continuando no cálculo, então a gente conseguiu achar o custo de geração de cada gerador. Tá? Aqui, na concessionária, a gente gasta 95 mil, fazendo o custo da horário de ponta a 1,70. Tá? O que a gente tem que fazer? A gente tem que comparar os dois. Como que a gente faz a comparação? Então eu vou ter que utilizar, neste caso, para o horário de ponta, 2 geradores deste modelo do gás, o MG500, que em horário de ponta ele gera 450 kW. E 2 geradores do VW510, que 2 geradores, cada um deles vai gerar 450 kW também. Tá? Eu vou colocar os consumos deles. Quantas horas por dia eu funciono? Por dia eu funciono. O horário de ponta são 3 horas diárias. Nessa empresa que a gente estava vendo, ela vai funcionar 22 dias por mês, que são basicamente o mês inteiro sem os finais de semana. Eu estou considerando uma disponibilidade do gerador de 95%. Quer dizer o quê? Que o gerador fica funcionando 95% do tempo disponível dele. Eventualmente eu posso parar para manutenção. Tá? Isso aqui é mais um fator de segurança do que outra coisa, tá? Porque ser horário de ponta, eu posso fazer a manutenção dele quando ele não está funcionando na ponta. Dá para colocar isso aqui, eu poderia colocar esse 5% a mais, mas fica como fator de segurança aqui, tá? Então, se eu multiplicar 2 vezes 450, vezes 3, vezes 22, vezes 0,95, eu vou ter a geração igual a minha geração anterior que eu precisava, que é o 56.430 kWh, tá? Aí eu vou ter o consumo específico que eu tinha mostrado antes, quanto que eu vou consumir de combustível em metro cúbico e diesel, o preço de cada um, e aí eu tenho quanto vai custar a minha geração a gás e a minha geração a diesel. Quanto vai custar a minha manutenção a gás e a minha manutenção a diesel. E quanto vai ser o meu gasto gerando na área de ponta com gerador a gás e gerando na área de ponta com gerador a diesel. Tá? Aí eu faço uma comparação um pelo outro. Antes eu gastava R$95.931 com a energia elétrica convencional no horário de ponta. Com gerador a gás eu estou gastando 62 mil, e com gerador a diesel eu estou gastando 72, 73 mil. Então eu vou ter uma economia de 35% no gás e 24% no diesel, tá? Com uma diferença anual, uma economia anual de quase R$410 mil e 277 mil reais no diesel, tá? Então a gente consegue fazer essa comparação desse jeito. Aqui eu vou falar um pouquinho qual é o gerador que a gente está usando. E eu não coloquei aqui, né? Eu não coloquei aqui o custo de investimento desses caras, porque aí vai depender se ele vai ser carenado, a tensão, onde vai estar instalado, se está perto, se está longe, então está perto ou está longe da subestação, então a gente precisa
vocês precisam conversar com cada distribuidor para a gente tentar fazer uma proposta mais apurada para vocês, tá bom? Vamos lá, vamos para as perguntas aqui. Ele não colocou o nome aqui, mas você concorda que o que falta para o cliente, seja ele residencial, comercial ou industrial, e o mesmo poder enxergar seu consumo diário dentro das horas do dia, pois instalei um medidor eletrônico dentro da minha casa e estou conseguindo enxergar as cargas. Isso é legal. Isso é legal para a gente saber exatamente se você está gastando bastante ou não. Porque, às vezes, uma coisa que a gente não presta atenção, sei lá, por exemplo, chuveiro elétrico, ferro de passar, esses caras são torneira de água quente, esses caras são os vilões da energia. Tá? Você está falando de um chuveiro de 7.000 watts e uma lâmpada de LED de 9. Então você pode acender a casa inteira e gastar menos que o chuveiro. Tá? Ricardo, eu tenho um parceiro especializado em projetos de correção qualificada. Você precisa... tá, legal. Obrigado, Ricardo, a gente fala com vocês. Tenho problemas com o diesel, formação de borra, o que me indica neste caso? O diesel ele tem algumas características bem peculiares no sentido de você ter que tratar esse diesel de tempo em tempo. Então você precisa fazer a filtragem desse diesel, você precisa fazer até mesmo a substituição desse diesel. E mesmo que você adicione aditivos, etc. e tal, para eliminar essas borras, de tempos em tempos, de 6 em 6 meses ou de ano em ano, dependendo do caso da sua utilização, você precisa verificar esse diesel, porque se você não verificar, essa borra vai subir para a bomba de combustível e para os bicos injetores e vai danificar ela. E aí você vai ter um problemão, porque o gerador, além de parar de funcionar, você vai ter que chamar o distribuidor, a assistência técnica para consertar, e aí fica muito mais salgado do que você ter que tratar esse diesel aí, tá? A Generac tem alguma planilha que possa ajudar no estudo de viabilidade econômicas? Sim, Geraldo, a gente vai fornecer depois um link para vocês. Eu vou apresentar a planilha aqui que a gente vai oferecer, e aí depois vocês vão receber essa mesma planilha que vai fazer exatamente essa conta que eu fiz para vocês aqui na apresentação, tá? O Thales, qual a região do Brasil que está mais valendo a pena no horário de ponta, para a economia no horário de ponta? Thales, cara, normalmente o Nordeste é o pior, é o melhor caso para colocar horário de ponta, porque lá onde tem as tarifas mais caras. Se a gente vier para São Paulo, é onde tem as tarifas mais baratas. Então, se a gente... Nordeste, depois eu creio que o Sul, e depois a gente vai para outros casos aí, como, sei lá, Rio de Janeiro, Minas Gerais mais lá para cima. Aí a gente consegue ter uma tarifa muito alta de horário de ponta, que aí a economia vale mais a pena. Tá? Ricardo, as distribuidoras têm ofertado melhores valores para energia de ponta para os clientes que instalam GMGs? Isso acontecia após o apagão de 2002. No final, ofertavam o OPEX do gerador e valia manter a máquina parada em stand-by. Isso acontecia mesmo, viu, Ricardo? Depois que a gente instalava os geradores para horário de ponta, a distribuidora ia lá e baixava o valor. Mas aí tinha um problema. Um problema não, a vantagem para a distribuidora. Ela tinha carga sobrando. Então ela podia continuar com essa carga de horário de ponta que não ia fazer diferença para ela. Ela tinha carga sobrando no sistema. Hoje a gente está com outro problema. A gente não tem carga sobrando. Então, lógico que a gente vai de encontro com o faturamento da concessionária, mas a gente consegue, para a concessionária, se a gente instalar horário de ponta em bastante cliente, vai desafogar as subestações deles, entendeu? O Márcio perguntando, os dados estão em reais? Sim, tá? É uma simulação só, Márcio, a gente precisa pegar os casos reais, tá? Para a gente fazer essa informação. Como que incide o custo do equipamento? O custo a gente não fez aqui, mas o custo do equipamento vai ser, como eu disse, vai ser caso a caso, depende do caso. Eu quero um gerador aberto, eu quero um gerador carenado,
em 380, em 220, isso aí varia muito o preço dele, tá? Então por isso que eu não coloquei aqui. Para ter um consumo específico bom, o grupo gerador vai estar com a carga da sua potência. O consumo específico do gerador nada mais é do que quanto ele consome dividido por quanto ele gera. Tá? Esse é o consumo específico dele. Então, eu vou pegar os metros cúbicos ou litros e dividir pela quantidade de quilowatts que ele gera. Tá? Marcelo, tem empresas dizendo que consegue até 20% de desconto na energia elétrica através de geração distribuída. É verdade, porque se você for ver, na conta que a gente colocou, gera um desconto razoável. Só que, mais uma vez, depende de caso a caso. A gente precisa pegar o caso e estudar o caso, porque é difícil fazer uma coisa generalizada, entendeu? Então, como eu disse, se eu fizer em São Paulo, dá um percentual, se eu fizer no Nordeste, dá outro, no Sul, dá outro, e até mesmo de concessionária para concessionária. Se eu fizer com a CPFL, dá um, com a Electro, dá outro. Então, tem que pegar os casos a casos, tá? Que mais? Ele está conseguindo enxergar a carga. Não, tudo bem. José Fabres. O pessoal da Fabres realiza também a limpeza do tanque aí, que eles estão comentando aqui. Beleza. Vamos continuar. Eu só vou mostrar o final da apresentação, depois eu vou apresentar a planilhinha para vocês, tá? Bom, se vocês precisarem de algum atendimento, por favor, entre em contato com os nossos distribuidores. Eles estão espalhados aí pelo Brasil, tá? Eu acho que é legal falar com eles direto, tanto para custo de geração, para essa limpeza do tanque, para fazer qualquer tipo de manutenção que vocês precisam no tanque de combustível, no diesel, no gerador, em tudo que vocês precisarem, eles conseguem fazer isso, eles conseguem fazer todo esse serviço para vocês, inclusive a instalação e comercialização dos grupos geradores. Beleza? Aqui estão os meus contatos, tá? Para quem precisar tirar alguma dúvida, pode me mandar WhatsApp, pode me mandar e-mail, fica à vontade, não tem problema nenhum, tá? E eu quero mostrar agora mais ou menos como que funciona a ferramenta do horário de ponta, que vocês vão receber, tá? Para quem se cadastrar e preencher o formuláriozinho que o pessoal do marketing vai mandar, tá bom? Então aqui, essa ferramenta vai ter algumas instruçõezinhas, é um Excel, tá? Ela vai ter algumas instruções, preencha somente o campo em amarelo, tá? Então a gente vai colocar aqui as informações, por exemplo, de demanda, tá? Eu estou colocando só a 4 verde, porque é onde vai funcionar essa comparação aqui, tá? Nos outros não funciona direito isso, tá? Por causa dos custos mesmo. 1.500 kW, vamos colocar aqui, vou colocar uma conta rápida para a gente fazer. Se eu tenho 1.500 kW, olhem aqui o que eu estou fazendo a conta aqui em cima, vezes 3 horas por dia, vezes 22 dias úteis, tá? Essa aqui é o meu total capacidade de quilowatt-hora do meu horário de ponta. Mas normalmente eu não estou com toda a carga do horário de ponta acionada. Pode ser que esteja, mas normalmente não. Então vamos considerar um fator de carga de 0,65. Tá? Então quer dizer que eu estou consumindo 64.350 kWh. Custo do horário de ponta. Vamos colocar o 1,7. Tá? Parecido com aquele exemplo que a gente deu. Legal. Então a gente está gastando R$110 mil de energia elétrica. Que gerador que a gente vai colocar aqui? Vamos tentar o gerador de 500 kW, que nem a gente fez lá? Então eu tenho os modelos aqui. Os modelos da Generac do gerador a gás, esse número aqui é quilowatt, tá? Então vamos lá. SG500. O 500 para horário de ponta gera 450 kW. Vamos colocar um outro aqui.
a diesel. A diesel é a mesma coisa, isso aqui é quilowatt também, tá? 500, PWY 500. 455 kW, eles são basicamente a mesma coisa. Ambos vão funcionar 3 horas por dia, ambos 22 dias úteis por mês. E aqui tem um fator extra, que é... Ixi, depois eu conserto isso aqui para vocês aqui, mas é o fator de carga, que não está selecionando, mas é o fator de carga. Esse fator de carga quer dizer o quê? O gerador não vai funcionar 100% da carga, ele vai funcionar 80% da carga. Tá? Isso é um outro fator de segurança que a gente coloca também. Tá? Se eu fizer todas as contas, eu estou gerando aqui 4 vezes 450 vezes 3 vezes 2 vezes 0,8 vezes 0,95, 90.288 kWh. Poxa, é muito. Vamos colocar aqui 3 para ver o que acontece. 67. E se eu colocar 2? Putz, ficou vermelho, quer dizer que eu estou gerando menos. Então eu tenho que usar 3. Se eu colocar 2 aqui, putz, também fica vermelho. Então eu vou ter que usar 3. Ah, Douglas, mas eu posso usar um outro gerador? Pode, não tem problema. Vou tentar aqui com o 400 e colocar 4. É mais próximo? Não. Então, aqui dá para vocês brincarem bastante aqui em qual que vai ficar melhor a configuração, tá? Quanto custa o gás? Vamos chutar uns R$3 por metro cúbico. Se vocês forem no site da concessionária de gás, eles vão te perguntar qual que é o volume de gás mensal e vão te dar uma tarifa dele de consumo, tá? E no diesel, a gente vai fazer uma coisa parecida, mas aí você tem que ir no distribuidor de diesel para ver quanto vai custar essa quantidade de diesel para vocês aí, tá? Vamos chutar esses valores de 3 e 4,50. Aí a gente vai fazer a mesma coisa. Então quer dizer que eu gasto R$69 mil com combustível e 79 mil, quase 80 mil reais com diesel, aqui com gás, aqui com diesel. E de manutenção eu gasto 5 mil reais e aqui 6.800. A somatória está aqui, tá? 74.086. Quanto é a tarifa de geração? 1,095 por kWh. E aqui 1,266 por kWh no diesel. Tá? E aqui eu coloquei também em megawatt, para quem preferir. Fazendo a comparação, eu gastava 109 mil reais, e agora eu estou gastando 74 no gás e 86 no diesel. Quer dizer, eu tenho uma economia de 32% no gás e 20% no diesel. Isso aqui é uma planilha simples para a gente simular o custo de operação do equipamento, tá? Para ver se vale a pena a gente começar a estudar esse tipo de solução, tá? E aí, para quem quiser, se você pedir para imprimir ela já sai bonitinha aqui para vocês, como um estudo pronto, para vocês apresentarem para quem vocês quiserem, com todas as informações aí, tá? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui e ver bastante coisa aqui. Ah, legal, boa pergunta aqui. Os consumidores que estão no Mercado Livre, têm demanda para gerador? Para horário de ponta, não, porque no Mercado Livre você não tem mais horário de ponta, você vai pagar apenas pelo consumo de energia elétrica, tá? Porém, lembrando que o gerador não é só para horário de ponta, ele é para backup também. Não é porque você está no Mercado Livre, porque se acabar a energia ou tiver que fazer uma manutenção na rede elétrica, você não tem energia. Então você vai precisar de um gerador pelo menos para backup, tá? Que mais? Voltando à questão do consumo específico, se a potência do grupo gerador é 450 kW, ele não pode rodar com menos de 80% de sua potência máxima? Isso, pois, se ele rodar com carga baixa disso, o consumo específico aumenta? Não, na verdade, esse 80%, ele é variável. Eu não tenho não é um fixo disso, tá? O consumo específico quer dizer, se eu for no catálogo do gerador e ver quanto que ele vai consumir
em Prime Power, que é o horário de ponta, eu pego esse valor e divido pelo número de quilowatts que ele consegue gerar em Prime Power. Independe do 80% de carga dele, tá? Então, ele vai nessa linha aí. Lógico, se eu baixar a quantidade dele, ele vai consumir menos litros ou menos metros cúbicos de combustível. E aí, só que ele vai gerar menos também. Então, é uma coisa que é proporcional, tá? Quanto mais baixar isso aqui, baixa os dois. O consumo específico acaba baixando, tá? Ter um gerador em garantia não é só para economizar dinheiro, como não ter a empresa parada em alguns lugares, diesel ou gás. Exatamente, Walter. O gerador não é só economia, ele é, antes de tudo, você ter um backup de energia. Tá? Legal. Fator de carga do gerador. O fator de carga dos geradores, legal, isso aí. Isso, o Márcio Rocha, tá legal, fala, Marcião. Ele está ressaltando que a Comgás, por exemplo, e as outras concessionárias de gás também, ela tem uma tarifa especial para geração de energia. Então, quando você for com a quantidade de metros cúbicos de gás para poder verificar a tarifa, você vai olhar na tarifa de geração de energia. Tá? E aí você vai ver especificamente quanto que é o reais por metro cúbico desse tipo de coisa, tá? Aqui, esse custo de manutenção é para cada um dos intervalos, exatamente. Não, na verdade não é para cada um dos intervalos, é para cada megawatt-hora gerado. Então o que a gente faz é um apanhado das manutenções do gerador num certo período de tempo e vai simular uma tarifa para cada megawatt-hora gerado, ou para cada 1000 kWh que você gera. Por exemplo, no gás você paga R$75, e para cada 1000 kWh que você gera no diesel, você vai pagar R$100. A qualidade do diesel influencia na capacidade de geração de energia? Influencia um pouco, mas o pior dos casos é que pode ser que o seu equipamento a diesel pare de funcionar por má qualidade do combustível. Tá? Quanto ao gerador residencial, qual o ciclo operacional, estatística de redução de custo com relação à energia convencional? O gerador residencial, ele vai ficar num custo de geração parecido com esse que eu comentei. Então a gente vai gerar, dependendo do custo de diesel ou de gás, a gente vai ficar em torno de 70 centavos, 70 a 80 centavos até R$1,2, né? E enquanto a energia convencional, ela normalmente está abaixo disso, tá? O Roberto está perguntando, para colocar um gerador em funcionamento no horário de ponta, tem que ter autorização da concessionária de energia? Sim. Vocês precisam falar com a concessionária de energia que vocês vão interromper o fornecimento nesse horário aí. Principalmente, e se você tiver que fazer o sincronismo com a concessionária, quer dizer o quê? Se eu for fazer uma rampa de transferência, quando eu estou transferindo da concessionária para o gerador, e do gerador para a concessionária quando acabar o horário de ponta, eu tenho que sincronizar com a concessionária. Nesse sincronismo, eu preciso combinar com a concessionária que eu vou fazer isso. E aí ela vai exigir algumas proteções que os nossos distribuidores já estão careca de fazer, eles sabem exatamente o que precisa colocar de proteção, etc. e tal, no painel de transferência para você poder fazer essa transferência sem problemas. Beleza? Eu acho que não tem mais pergunta aqui. Galera, mais uma vez, passou um pouquinho do tempo aí, é que a gente teve um problema inicial, tá? Então, peço desculpas, mas acontece, né? Coisas ao vivo, né? Mas eu espero que tenha tirado a maioria das dúvidas do pessoal. Se tiver mais dúvida, por favor, podem mandar aí para os canais do marketing que eles vão mandar para vocês, tá? Se quiser entrar em contato comigo ou com algum outro distribuidor, fica à vontade, tá? E entra no nosso site, entra no generacbrasil.com.br, tem muita informação legal lá.
toda a linha de geradores a diesel, toda a linha de geradores a gás, que é única no mercado. Entre em contato com os nossos distribuidores, que vale a pena a gente pelo menos estudar o caso de vocês aí, e entender o que é melhor aplicar para cada situação. Legal? Muito obrigado, pessoal. O Bruno está colocando. A gravação vai ficar disponível na plataforma. Legal? Muito obrigado a todos. Estou encerrando a live agora. A apresentação. Dá um tchau para todo mundo. Quem precisar, entre em contato com a gente. Um abração, gente. Tchau, tchau.